Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Durante esta semana debateremos temas como capital intelectual, mão de obra qualificada e recrutamento. E para falar a respeito destes temas, está conosco o diretor-geral da Michael Page, Marcelo De Luca. De Luca, é um prazer enorme recebê-lo no Giro Business. Você como executivo da Michael Page, uma empresa inglesa fundada em 1976, presente em 36 países, em 5 continentes e que conta com mais de 5.400 colaboradores. Assim sendo, muito bem-vindo ao Giro Business. Sérgio, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com você e seus assinantes. Espero que a gente possa falar bastante sobre o tema de recrutamento e pessoas. De fato, capital intelectual, pensante que move o país. Marcelo, por questões bastante delicadas como falta de mão de obra qualificada, reformas estruturais e também reformas trabalhistas, o Brasil vem cada vez mais perdendo posições estratégicas, seja no ranking de competitividade, seja no ranking de produtividade. Vou chamar uma reportagem que contextualiza como encontra essa situação para que a gente possa falar a respeito. O capital humano é a capacidade produtiva da força de trabalho. Normalmente é representado pela quantidade de pessoas em idade laboral ponderada pelo nível de escolaridade médio. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o Brasil caiu 8 postos no ranking 2013 e 2014, ficando na posição de número 56 entre 148 países avaliados. Esta queda foi atribuída, entre outros fatores, à falta de reformas estruturais e tributárias. Marcelo, analisando pontualmente a produtividade, o Brasil perdeu 8 posições no ranking mundial, considerando o ano de 2013 e 2014. A que fatores devemos tão baixa produtividade e como a indústria, como o setor de recrutamento, vem ajudando as empresas a superar essa diversidade, a superar este problema? Sérgio, infelizmente são problemas estruturais brasileiros. Há muito se fala sobre a necessidade de reformas, sejam elas de reforma tributária, a reforma trabalhista, a reforma política, a reforma previdenciária. O fato é que todas essas reformas elas são fundamentais para que a gente avance e evolua nesse ranking de produtividade e competitividade. Sem falar de todos os problemas ligados aos gargalos de infraestrutura no Brasil. Então, são temas que não estão sendo endereçados na velocidade necessária, apesar de muito conhecidos de todos, seja setor privado, seja setor público. A indústria de recrutamento contribui sempre colocando o executivo correto na melhor posição dentro da companhia. Porém, dado esse desbalanceamento de oferta e procura de profissionais, isso muitas vezes gera um certo inflacionamento de salário. O Brasil hoje, nitidamente, é um país caro quando nós comparamos com outros países do mundo. Mais um fator que inibe eventuais investimentos estrangeiros no nosso país. Não existe maneira da gente equalizar esse desbalanceamento sem investimento em educação. Volto a dizer, esse é um processo que leva muito tempo. Independente dos problemas, independente dos gargalos, que são infelizmente conhecidos, eu sou um otimista por natureza e eu acredito que o Brasil já é um país vencedor. É verdade que no curtíssimo prazo esses gargalos eles se acentuam, a percepção, as dificuldades, as limitações existentes provam que fazer negócio no Brasil se mantém desafiador, mas eu não tenho a menor dúvida que no médio e principalmente longo prazo a gente vai cada vez mais representar o que de fato o Brasil deve representar na comunidade internacional. Fica a torcida do Giro Business para que de fato isso se dê, revertendo esse cenário que eu reitero ao assinante do canal, onde o Brasil em produtividade encontra-se em 56º lugar no ranking mundial e em competitividade no 54º. De fato, números muito baixos, dado o Brasil a 7ª maior economia do mundo. Agora, Marcelo, no curto prazo só tem uma solução, que é o investimento das empresas na qualificação de mão de obra. Isso não reflete no aumento do custo da mão de obra nacional e, por consequência, gera um fator de escala, piorando ainda mais a competitividade da economia brasileira? Sim, Sérgio. Cada vez mais as estruturas de recursos humanos das empresas, elas adquirem um papel mais estratégico. Se a gente puder simplificar o ciclo dentro dessas estruturas perante seus executivos, a gente sempre fala de atração, desenvolvimento e retenção. As empresas cada vez mais investem no desenvolvimento dos seus executivos, dos seus profissionais. E isso por quê? Nada mais é do que uma forma de complementação de um gap que poderia ser
provido pela educação básica, educação elementar do país. Sim, isso traz um custo adicional para as empresas e isso faz não só que as empresas se preocupem com o desenvolvimento, mas depois disso com a retenção. Haja vista que não é simples encontrar em quantidade mão de obra muito qualificada, então existe um esforço extra para se reter os bons talentos, os bons executivos. Marcelo, aproveitando o gancho sobre retenção, é esta sim uma das principais preocupações dos departamentos de recursos humanos. Departamentos esses que usam de ferramentas para conseguir reter a mão de obra qualificada, ferramentas que são aumento de salário, benefícios e também treinamento e educação. Retenção, tema que debateremos amanhã aqui na coluna Giro Business, na companhia de Marcelo De Luca, diretor-geral da Michael Page.